3, 2, 1. Fui ali na lojinha e comprei essa caneta. Me deram essa sacolinha plástica. Legal, né? Assim eu posso levar a caneta sem perder. Só que não. Você já pensou que essas sacolinhas plásticas que recebemos a cada coisinha que a gente compra pode ser um dos maiores problemas para o futuro da humanidade? Hoje vou te contar como o lixo e o plástico são preocupantes e o que podemos fazer para evitar que isso se transforme numa ameaça ao nosso planeta. Vamos começar com o que é lixo. Resíduos sólidos é o nome no âmbito técnico para lixo. É tudo aquilo que a gente joga fora, que é considerado inútil e sem valor. Lixo pode ser chamado de resíduo ou rejeito. E as diferenças entre resíduo e rejeito é que resíduo sólido é o lixo, que resulta de atividades diárias domésticas e comerciais nos centros urbanos e que pode ser reciclado e reutilizado. E rejeito é tudo aquilo que não se pode reciclar. Os rejeitos devem ser enviados aos aterros sanitários. Ah, Rafa, eu sei que hoje em dia temos tecnologias disponíveis para que o lixo seja reciclado. Então por que você diz que isso é um problema? Vou lhe explicar onde está o problema. Mas antes, é preciso saber que os resíduos reutilizados ou reciclados precisam ser separados para que possam ser aproveitados. E no Brasil, como em quase todos os países, existem leis e toda uma política governamental sobre isso. A lei que instituiu a política de resíduos sólidos ajuda muito a sociedade brasileira a caminhar em direção à sustentabilidade. Também existe um instrumento dessa lei que é fundamental, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Existe ainda o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Mesmo com todas essas ações e políticas, o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. Está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. E um problema grave é que no nosso país, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma totalmente irregular. Outra grande questão é que nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos conseguiu modificar o fato que cerca de 80% do material que vai para aterros poderia ir para a reciclagem. E mais ou menos 40% de todo o resíduo gerado no país ainda é depositado em locais considerados inadequados. É preciso entender que os rejeitos devem ser levados para um aterro sanitário licenciado e não apenas jogados nos lixões. E infelizmente, isso continua acontecendo por aqui. Viu como ter tecnologia para reciclagem não resolveu o nosso problema com o lixo? É preciso mudar a forma como consumimos, como descartamos aquilo que não precisamos mais. E também no jeito como lidamos com esse lixo todo. O que fazemos com todo esse volume de rejeitos e resíduos que são descartados por nós diariamente. Vamos entender um pouco sobre o processo de reciclagem. Os resíduos são atualmente divididos em algumas categorias. Matéria orgânica são os restos de comida, papel higiênico usados em embalagens de papel sujas de comida, além de madeira e outros materiais encontrados na natureza. Entre os materiais recicláveis, temos o papel, que são as caixas, embalagens, os jornais e as revistas. O plástico, na forma de garrafas, sacolinhas, embalagens e objetos. Temos também o vidro, o metal e outros materiais. As lixeiras coloridas que a gente já tem em alguns lugares são um tremendo avanço, uma conquista recente em termos da história do lixo aqui no Brasil. Mas essa conquista ainda é muito tímida, já que são poucos os municípios do Brasil que oferecem esses sistemas de coleta seletiva. Se sua cidade não tem coleta seletiva, você pode tentar contato com cooperativas de catadores, por exemplo. As cores da lixeira são azul, papel, vermelho, plástico, verde, vidro, amarelo, metal, preto, madeira, laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias, branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde, roxo, lixo radioativo, marrom, lixo orgânico, cinza, lixo não reciclável, que são os rejeitos, como as cartelinhas de remédios usadas, tecidos e embalagens que misturam mais de um material. Mas se você quiser saber mais sobre outros tipos de resíduo, visite o site do Sistema Nacional de Informações e procure Gestão dos Resíduos Sólidos ou consulte o IBAMA. Lá vai ter informações bem completas para você. No Brasil, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê uma coisa muito importante: diminuir a geração de resíduos através da mudança de hábitos de consumo. Então agora você começa a entender que o ideal é reduzir ao máximo o seu consumo do dia a dia para produzir menos lixo, né? Mas vamos falar mais sobre o consumismo já já. E por que na lojinha de conveniência aqui perto de casa tem as lixeiras coloridas e um lugar só para pilhas e baterias? Elas não são de metal?
pilhas e eletrônicos não são recicláveis como metal e precisam ser levados para postos de descarte específicos, que esses materiais podem liberar poluentes e contaminar o solo e a água se forem jogados num aterro sanitário e ainda pior, se forem parar nos lixões. O lixo é um problema em todo o planeta e algumas ações têm surtido muito efeito. Aqui e no mundo todo existem inúmeras formas de lutar contra o descarte irregular de lixo e contra o consumo que não é sustentável. Uma delas é o famoso princípio dos 3 R's, que foi muito popularizada pela organização Greenpeace. O primeiro R é de reduzir. A ideia é conscientizar a população para reduzir ao máximo o lixo de casa consumindo menos produtos. O segundo R é de reaproveitar. A proposta é que os restos de alimentos sejam reaproveitados para produzir novas receitas e que se use mais de uma vez as embalagens como potes de sorvete ou vidros de geleia, que podem ser usados para guardar coisas em casa ou na geladeira. E o terceiro e último R desse princípio dos 3 R's é de reciclar. Se você tem em sua casa itens que perderam totalmente a vida útil, não jogue na lixeira, tente doar ou até mesmo fazer um outro produto a partir desse objeto usado. Esse princípio dos R's está crescendo e já se fala de 5 R's e até de 8 R's. Eu sigo aqui com a minha sacolinha de plástico e fico pensando, quantas sacolinhas dessas eu uso por dia, por mês? E você não vai acreditar. Em um mês, cada brasileiro consome em média 66 sacolas plásticas. E são cerca de 12 bilhões de sacolas em um ano no Brasil inteiro. São mais ou menos 35 mil sacolinhas no lixo por minuto. Em geral, elas são usadas uma vez apenas e logo depois são jogadas fora, simplesmente. Mas e daí? E daí que um saco plástico demora 450 anos para se decompor na natureza e no nosso planetinha tem mais ou menos 500 bilhões de sacolas plásticas sendo distribuídas por ano? Eu não vou nem fazer essa conta, viu? O fato é que essas sacolinhas que parecem tão inofensivas em sua grande maioria seguem para os lixões e aterros onde não são recicladas. Muitas, inclusive, são usadas para armazenar o lixo que vai ser descartado. Então se liga nessa dica para você colocar em prática na sua casa agora. Se na sua casa você usa sacolas plásticas para forrar a lixeira, saiba que você pode usar jornal ou qualquer papel de embrulho, viu? Não sei se na sua cidade isso aconteceu recentemente, mas o canudo plástico foi proibido. Você sabe por que isso aconteceu? Assim como as sacolas plásticas, eles não são nada inofensivos. O Fórum Econômico Mundial detectou que são 150 milhões de toneladas de plásticos nos oceanos. Eu disse 150 milhões de toneladas. Os cientistas já estão nos avisando que haverá mais plástico do que peixes nos mares até 2050. É cruel e perigosa a morte de animais por ingestão de pedaços de plástico, e isso já foi registrado em mais de 270 espécies de animais. Algumas prefeituras criaram leis para diminuir o uso do produto e trazer educação ambiental para a população. A capital pioneira da proibição de canudos de plástico foi o Rio de Janeiro. será que se eu consumisse menos, eu jogaria menos lixo fora? Antes de mais nada, a gente precisa entender que não existe lá fora. Não jogamos o nosso lixo fora do planeta, não é mesmo? O ser humano sempre produziu lixo, mas na antiguidade a quantidade era bem menor. Foi depois da Revolução Industrial e da criação das cidades e do aumento populacional que uma grande febre de consumo dominou a humanidade. A geração de lixo cresce no mesmo ritmo em que aumenta o consumo. Quanto mais mercadorias adquirimos, mais embalagens vêm junto. Segundo um estudo da ONU, a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Então, galera, A formação de cidadãos conscientes para diminuir o alto padrão de consumo estabelecido pela sociedade capitalista é a nossa única salvação. como eu posso consumir de forma sustentável? Para começar no seu dia a dia, em vez de uma sacolinha de plástico a cada compra como essa, use as sacolas retornáveis e diminua o consumo exagerado. Eu sei que os números que eu te disse assustam, mas é possível reverter a situação com um esforço conjunto e políticas mais firmes para termos um mundo mais limpo.